Tô no carro também. Uhum. A gente, eu acho que já estamos no ar. Já estamos gravando? Já estamos gravando. A última lição do Zero Herói, torne-se o City Developer. Aí fechando com chave de ouro com o Edu Amaral, a estrela da Power Platform aí, ele não... Exagera. Ele o exagera. global. Mas uma honra ter você aqui encerrando as aulas formais, né? Amanhã a gente ainda tem mais um encontro para a gente fazer um bate-papo. Aí o pessoal talvez fazer alguns comentários, o que acharam do programa, dúvidas sobre carreira, como entrar no mercado, para aqueles que ainda não estão no mercado e por aí vai. Mas muito obrigado mais uma vez. Última aula aí, o show do Eduardo sobre COE. Pode tocar aí, meu irmão. Um Boa, abraço. obrigado, Vitor. Para quem estava aqui ontem, acho que todo mundo estava aqui ontem, né? Não sei se vocês querem que eu faça uma apresentação formal, mas sendo bem rápido, né? Então, meu nome é Eduardo Amaral, sou Microsoft MVP de Business Applications também. Também eu sou speaker Microsoft, assim como o Vitor, palestras nos eventos da Microsoft. E também eu sou Head Global, o Victor gosta dessa palavra global, né? Eu sou Head Global de Business Applications em uma consultoria chamada Real Impact, tá? É, eu estou falando muito nos clientes, falando bastante mesmo de COE, tá? Então, já como falei ontem, né? Desde o final do ano passado até esse ano aqui, já implementei o COE, eu estou implementando o COE em uns 12 clientes bem grandes, tá? E quando a gente fala de COE, as pessoas imaginam, né, que COE, sendo repetitivo, tá? As pessoas imaginam que o COE é basicamente baixando o Starter Kit e implementando na empresa, mas na verdade não é, né? É uma metodologia. Pessoal, vou pedir rapidinho para vocês, vou deixar no mudo aqui. O cachorrinho começou a latir aqui, não sei se estão vendo, vocês estão vendo não, né? Boa, começou a latir aqui. Então, quando a gente fala de COE, a gente fala muito mais uma metodologia do que ferramenta, tá? Então, se você entrou no site da Microsoft, baixou o COE Starter Kit e fez a implementação, está tentando fazer a implementação das ferramentas que tem ali, ela vai ajudar? Vai ajudar, mas nada funciona sem metodologia. Então, é importante que a gente entenda, planeje a adoção de forma correta da Power Platform e aí sim fazer com que o negócio cresça, tá? Eu disse ontem também, né? Todo mundo vai conseguir fazer a implementação do COE, todos os profissionais, eles vão estar habilitados para implementar o COE? Talvez não. Por que talvez não? Porque quando a gente fala de Power Platform, a gente tem que entender que são assim como existe no SharePoint, né? Eu tenho as pessoas que fazem a administração de SharePoint, e eu tenho as pessoas que fazem o desenvolvimento de SharePoint em Power Platform, a mesma coisa. Quando você tem o skill de administrador de uma ferramenta, não necessariamente você precisa saber desenvolver, não necessariamente você precisa saber fazer, por exemplo, um Power Apps, ou um Power Virtual Agents, um Power Automate. Seria legal se soubesse, né? Mas se você não souber, tá tudo certo. Por quê? Às vezes, quando a gente fala de administração, a gente nem aborda, a gente nem abre o Power Apps para poder fazer as coisas ali dentro, né? E o desenvolvimento é a mesma coisa. Nem sempre a pessoa que desenvolve, ela tem o skill de administrador. Mas quais são esses skills, né, que um administrador de Power Platform, um administrador de governança, um administrador de COE, seja lá qual o nome que você queira dar, ele precisa ter. Então, a pessoa precisa conhecer, por exemplo, de Azure, ela precisa conhecer de administração de usuário, o AD, Azure AD, essa pessoa precisa conhecer de administração de Office 365, ela precisa saber atribuir licenças, então ela precisa conhecer, por exemplo, até falei esses dias numa reunião, né? Você precisa conhecer um pouquinho da estrutura de Dynamics, das regras, dos roles, né? De Dynamics para você poder fazer a gestão dentro da Power Platform. Aí a pessoa falou para mim: caramba, eu vou precisar aprender Dynamics. Então, quando tem uma pergunta dessa, será que eu vou precisar aprender Dynamics para mexer em Power Platform? Essa pessoa ela não entendeu que
Dynamics e Power Platform é a mesma coisa, tá bom? Então, o Dynamics em si é um dos produtos que tem dentro da Power Platform. E a administração, ela é muito maior do que simplesmente desenvolvimento em Canvas, não, é um negócio grande, tá? Por exemplo, criação de grupo de segurança no Office 365. Então, tem vários assuntos que uma pessoa que já vem, por exemplo, da gestão de usuário, ou a parte de gestão de Office 365 na organização, essa pessoa é uma pessoa que pode ser habilitada para ser o gestor de Power Platform também. Quando eu falo gestor de administração, né? De Power Platform também, não necessariamente a pessoa que faz o desenvolvimento. Tá legal? Então, se você não tiver esse skill de administrador, não tem problema nenhum. Continua fazendo desenvolvimento. Mas o mais importante é você saber que existe governança, saber que tudo que você desenvolve dentro da organização existem regras, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Deixa eu abrir um parênteses aí, quando fala todo mundo está vendo o que você está fazendo. Não significa que as pessoas estão vendo os dados sensíveis que você está trazendo para dentro da empresa ou trabalhando com aqueles dados sensíveis. Não, não é isso. É que no momento que você começa a utilizar a Power Platform, a gente consegue fazer o monitoramento, consegue enxergar todos os artefatos que você vai criando ou que você cria, né, dentro da estrutura. Então, é importante que quando a gente fala de Power Platform, é importante as pessoas terem essa conscientização da importância da governança, tá? Eu já vou começar a compartilhar minha tela aqui para a gente começar a brincar. Tem algumas coisas gigantes que eu trouxe, eu vou tentar. Tem coisas confidenciais que eu trouxe, mas eu vou tentar não, que eu não tinha como desmembrar o conteúdo, mas eu vou passar algumas pinceladas, tá? Porque é a parte estratégica, mas tudo bem, vou tentar ser o mais simples possível aqui, tá bom? Boa. Isso aqui faz um pouco, faz parte da minha estratégia também. Tô trazendo coisas que eu uso no dia a dia, tá bom? Para vocês. Sempre, vocês estão vendo a tela já, né? Legal. Aqui é importante que quando você fale, pense de COE, depois a gente vai voltar na parte lá que a gente está falando de gerenciamento de ambientes, tá bom? A gente estava falando ontem. Mas quando a gente vem aqui falar um pouquinho de COE, é importante que você entenda como que é a estrutura do COE, né? Como assim? Se a gente for pensar nos ambientes da Power Platform ou nos pilares da Power Platform, nós temos a nutrição, nós temos a governança, nós temos a administração. Então, a administração aqui. Então, nós temos a nutrição, nós temos a governança, nós temos a administração. Repare que tem outro pilar que eu coloquei aqui, que é o pilar de assessment. Por que que o pilar de nutrição está em cima do pilar de assessment? Pelo seguinte, porque eu considero o pilar de nutrição o principal pilar dentro da Power Platform. É o pilar que eu disse para vocês ontem que vai levar o conhecimento para todo mundo. Todo mundo quem? Todos os atores que vão trabalhar dentro do processo, né? Os citizen developers, os administradores, a parte do time de compliance, todo mundo, o time de arquitetura, time de segurança, esse time vai conhecer de Power Platform e esse time tem que ficar aqui, tá bom? Deixa eu cortar mais uma vez, rapidinho, desculpa. Boa, voltei. Então, a nutrição ela é importante para a gente levar conhecimento de forma periódica para todo mundo que participa do processo de centro de excelência dentro de casa, tá? Outro ponto importante que as pessoas esquecem: quando o pilar de nutrição é o primeiro pilar, a nutrição ela tem que ser feita de forma periódica, cíclica dentro da organização. Não é só levar o conhecimento rapidinho. Desculpa, pessoal. Filho, mantenha a porta aberta, por favor. Desculpa. Eu deveria ter colocado o microfone no mudo, tá? Mas vamos lá. A nutrição. Meu filho tá até aqui na live aqui, ó. Tá até assistindo aqui. Mas vamos lá. Ele trabalha comigo também com Power Platform. Eu tô velho, tô ficando velho, assim. Então eu falei pra ele entrar na live lá pra você aprender de COI também. Mas quando a gente fala de nutrição, a gente tem que levar de forma cíclica e periódica esse conhecimento
para todo mundo da organização. Não é simplesmente eu faço um workshop e acabou, eu faço um treinamento, acabou, eu faço um hackathon, acabou. Falando um pouco de hackathon, falando um pouco desse pilar de nutrição, depois lá que saiu o hackathon da Globo, quem não viu, ou quem não viu o vídeo da Globo, depois eu posso, ou se alguém que me ajudar for lá no meu canal do YouTube, colocar o link aqui, vai facilitar para eu poder abrir. Qualquer coisa eu abro aqui para vocês, tá? E mostro, não sei nem se a Sabrina tá aqui, mas quando a gente fala de hackathon, né? Depois lá que saiu o case da Globo, todo mundo quis fazer hackathon. Não, vamos fazer hackathon, vamos fazer hackathon, vamos fazer hackathon. Qual que é o propósito de um hackathon? Trazer desafios do negócio, trazer as pessoas para resolverem esses desafios, pode ser um dia, 2 dias. Mas quando se faz um hackathon sem que as pessoas saibam a ferramenta que elas vão resolver aquele problema, fica um pouco complicado, né? Eu vou resolver um problema, mas eu não sei como que usa aquela ferramenta para poder resolver aquele problema. Então é importante que haja uma conscientização através de workshops, através de treinamentos, aí sim a gente vem com hackathon. Quando a gente fala, obrigado, Vitor. Quando a gente fala de hackathons, e a gente fala de níveis de maturidade, que eu vou falar um pouquinho para frente, a Microsoft ela pede lá no nível 300 de nível de maturidade para aplicar um hackathon. Só que quando fala isso de nível 300, a Microsoft imagina que as pessoas já conheçam a Power Platform, e às vezes não é isso que acontece, né? Então as pessoas tentam fazer um hackathon e começam a ter problema quando na execução desse hackathon. E a forma que é levado esse conhecimento também pode ser ruim, tá bom? Então, nutrição eu gosto de trazer ele por primeiro, porque é o primeiro, mas também ele é a base de tudo aqui. É a base para o assessment, é a base para governança, é a base para administração, tá? Vamos passar para o segundo pilar aqui, que é o pilar de assessment. Para que serve o pilar de assessment? O pilar de assessment serve para a gente entender o que está rolando na Power Platform dentro de casa. E esse pilar de assessment, assim como o pilar de nutrição, ele tem que ser um serviço periódico. Eu tenho que fazer assessment periódicos para saber onde eu estou e onde eu estou indo, como que está sendo, né, esse processo evolutivo da Power Platform. Mais uma vez, não é eu faço assessment, entendi. O que que acontece? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, já está compartilhada do dashboard, por exemplo. As pessoas vêm aqui, instalam aqui, para quem nunca viu, esse aqui é o dashboard, está desatualizado, está em dezembro, mas tem atualização em junho, tá? Esse aqui é meu tenant de teste que eu brinco nele, tá? Eu nem atualizei ele aqui, normalmente eu atualizo nos clientes. Mas o dashboard, né, o COE dashboard, dentro do COE Starter Kit, tem um monte de ferramenta. A LM Accelerator, tem Adoption, tem um monte de ferramenta ali, mas as pessoas, sendo repetitivo, já falei isso, as pessoas tentam instalar tudo que está ali. E por que não rola instalar tudo que está ali? Porque você não tem a maturidade suficiente para entender em que nível você vai trabalhar com tudo aquilo. Então, a primeira coisa que eu peço para as pessoas fazerem é instalar o COE Dashboard. Isso aqui, ok. Por quê? Isso aqui, seguindo o nível de maturidade, é a primeira coisa que pede para você fazer. No assessment é entender como é que está seu cenário. O que eu faço, às vezes, no cliente, quando o cliente ele não tem um dashboard COE instalado? Eu tenho um script de PowerShell que extrai um monte de informações quantitativas, onde eu tenho uma visão de como está o cenário antes mesmo de instalar o dashboard. Por quê? Porque ali eu consigo saber quantos Power Apps, quanto Power Automate, quanto Virtual Agents, quanto Power Automate RPA tem, quantos Power Automate DPA, que é o Digital Process Automation, tem. Tudo. Eu pego todas as informações e entendo. Legal, o tamanho do buraco nessa empresa é esse tamanho, então o trabalho que eu vou ter é esse trabalho aqui. A partir daí, mostro para o cliente, ó, nossa visão aqui quantitativa, não qualitativa, é essa. A partir daí, a gente vem, faz a instalação do dashboard, onde a gente consegue ter, por exemplo, um overview. Lembrando que esse ambiente é meu ambiente de teste, tá? Eu tenho um overview dos ambientes, da quantidade de aplicativos que tenho. Nossa, você desenvolveu só 99? Não, na verdade, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não desenvolvi 99 aplicativos no meu ambiente.
Eu tenho um overview do Power Automate, eu tenho overview do chatbot, lembrando, tem outros relatórios novos que saíram, tá? Eu tenho overview de solution. Nossa, Eduardo, você falou que tem que criar solution, mas você mesmo não cria solution. Não, lembrando que eu não uso esse ambiente para desenvolver, tá? Eu uso esse ambiente aqui para brincar. E aí uso para business process, eu visualizo business process, visualizo a quantidade de AI builder, quantidade de ambientes criados. Repare que aqui a gente já consegue visualizar os ambientes, quem são os ambientes, quantos aplicativos, quantos Power Automates eu tenho dele, quais são os tipos de ambientes que eu tenho criado aqui na minha estrutura. Eu consigo enxergar um pouquinho da capacidade, né, dos meus ambientes, como que eles estão de data. Então, muita coisa aqui, são 40 e poucos relatórios, tá? Atualizados aqui, 40 e poucos relatórios, onde eu consigo enxergar, por exemplo, os aplicativos, a utilização desses aplicativos, a utilização do Power Automate, quem são os makers, isso aqui é muito importante. Por que isso é importante? Porque a partir daqui que a gente começa a pegar quem são os champions, tá? Como assim? Os champions são as pessoas que influenciam ou desenvolvem mais Power Platform dentro de casa. Então, eu posso visualizar por ambiente, por cidade. Aqui eu posso visualizar os Power Automate Desktop que eu tenho, e um monte, os modelos de AI Builder, Solution. Então, tem um monte de coisa aqui que dá para a gente visualizar. Por exemplo, o Power Apps Portal, que agora é Power Pages, né? Os conexões e os tenants, connections, que eu tenho uma conexão com algum tenant, ou trago um usuário de fora da organização, ele mostra aqui para gente. O App Risk Assessment, em cima, o App Risk Assessment, ele mostra para gente em cima de sessões ou de compartilhamentos daquela aplicação, tá? Com quem foi compartilhado. Então, tem muita informação importante que traz para a gente aqui. Agora, imagine você tentar o App License. Isso aqui é bem legal. O App License, ele mostra para a gente o número de aplicativos, se está usando conector standard, conector premium, custom connector, quais são os departamentos. Então, traz muita informação. Esse aqui é o cockpit do administrador de Power Platform. É aqui que o administrador vai poder olhar e fazer uma gestão da Power Platform. Aqui é somente uma visualização. Eu falei ontem do volante da Fórmula 1, né? Ah, eu tenho um volante da Fórmula 1. Se eu sentar na Fórmula 1, olhar para o volante, vai ter tanta informação ali que eu não sei nem para que serve. E é aí, aqui que começa o problema. As pessoas, elas implementam o dashboard, mas não têm a mínima ideia do que faz com tudo aquilo. Esses são os maiores problemas que acontecem nas empresas. E aí eu pergunto: você tem COE aí? Você tem método? Como que é o COE? Não, eu tenho. Mas e aí? Ah, que legal. Como que você trabalha a metodologia, a documentação? Não, eu instalei o COE Starter Kit. Não tem nada, então, né? Então, a única coisa que tem é uma visibilidade do cenário de Power Platform, e é isso. Mas como que eu resolvo todos os problemas? Como que eu trabalho com todas essas informações que eu extraio? São tantas informações que as pessoas se perdem. Por que as pessoas se perdem? Porque elas não criam um roadmap, não criam um processo seguindo o nível de maturidade. É importante que você entenda qual é o seu nível de maturidade, é importante que você entenda, ou não necessariamente precisa seguir a parte de nível de maturidade, Power Platform Maturity Model, mas é importante você entender que, independente do que você faça, fazer algo é importante. Por exemplo, vamos criar uma documentação para registrar os aplicativos que foram criados? Vamos criar uma documentação ou um documento para fazer com que as pessoas preencham um documento de Business Assessment, de Process Assessment ou de Risk Assessment. Tem vários tipos de documentos que podem ser preenchidos conforme a criticidade daquela aplicação, tá? Então, o dashboard, ele serve para isso, ele serve para nos ajudar a ter uma visão de como está o cenário dentro de casa, tá? Ele vai servir para isso somente, não vai servir e aí, obviamente, para você tomar algum tipo de ação. Mas quando a gente fala tipo de ação, vou falar um pouquinho para frente, um dos pilares do nível de maturidade é valor comercial. A gente vai falar um pouquinho de valor comercial, tá? Porque o dashboard, para a gente, ele traz informações quantitativas, traz alguma coisa qualitativa também.
Mas ele não vai trazer, por exemplo, qual é o que o cliente ou o Citizen Developer vai fazer com aquela aplicação. Aqui não traz, aqui ele traz cenários da aplicação, mas ele não traz o que o usuário está fazendo ou vai fazer com aquela aplicação, qual que é o risco daquela aplicação para o meu negócio. Então, esses tipos de processo você precisa criar, tá bom? Dentro de casa. Legal. Então, o assessment, a gente faz isso, a gente entende a necessidade do cliente. Rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Perceberam que hoje está tumultuado, né? Mas desculpa. Então, quando a gente faz um assessment, né? A gente entende qual que é o cenário do cliente, entende tudo certinho, ou do cliente, ou de dentro de casa, tá falando do cliente do meu lado, gera o dashboard, e a partir daí a gente entende o nível de maturidade que ele tá bom? O próximo passo, depois que a gente fez toda a parte de assessment, o assessment ele tem que ser periódico, sempre entendendo como é que está esse cliente, se ele está criando as documentações, como é que está o cenário, tudo bonitinho. A gente vem com a governança. Para que serve a governança? Eu expliquei ontem, eu vou explicar mais uma vez. A governança serve para a gente criar uma estrutura para que a gente consiga criar regras que nos ajudam na segurança, na conformidade, nas melhores práticas de desenvolvimento de Power Platform dentro da minha realidade. Então, um cliente ou uma empresa é completamente diferente de outra empresa. Não adianta pegar as melhores práticas de uma empresa. Pode ser que tenha melhores práticas de desenvolvimento. A gente já falou, solution, o ambiente já foge um pouco, porque cada um tem uma estrutura diferente, né? De departamento ou setor. Mas a ideia quando a gente fala de melhores práticas, cada um pode trazer a melhor prática, porque lembra do comitê que eu expliquei? O comitê são várias pessoas que fazem parte do comitê, e essas pessoas elas vão criar as leis, e nem sempre as mesmas pessoas que estão em uma empresa são as mesmas pessoas que estão em outra empresa. As ideias do time de governança, a arquitetura pode ser completamente diferente de uma empresa para outra, tá? Outro ponto importante que eu falei de segurança e arquitetura que eu falei ontem também. É importante que na nutrição a gente leve o conhecimento de forma correta para o time de segurança, time de arquitetura, o time de TI como um todo. Porque a visão da Power Platform para uma área de negócio, a visão de Power Platform para um Citizen Developer é completamente diferente de uma visão para o time de TI. Por quê? Pelo seguinte, quando a gente fala com o time de TI, o conceito técnico deles é muito maior do que o conceito técnico de uma área de negócio. Então, dá para falar de assuntos mais complexos com o time de segurança, time de arquitetura, porque é a vivência do dia a dia deles. Se a gente fala esse mesmo conceito para o time da área de negócio, eles não vão saber. Por quê? Porque não é o dia a dia deles. Lembrem que quando a gente fala de Citizen Developer, são pessoas que pegaram ferramentas de desenvolvimento, seja lá o que for, e essas ferramentas elas facilitam muito o dia a dia dessas pessoas e facilitam o entendimento de desenvolvimento, entendimento de banco de dados, entendimento de estrutura de dados, seja lá o que for, mas facilita o desenvolvimento de soluções. E a gente está pegando essas pessoas e trazendo para o mundo de TI. A gente tem que entender isso também, tá? O Citizen Developer ele está entrando no mundo de TI. Não é que a tecnologia está entrando na área deles. É diferente isso. Se você tem a visão de que a área de negócio está, ou a tecnologia está entrando na área de negócio, não é isso, não. Com as ferramentas adequadas, o time de área de negócio está fazendo funções de TI. Não é, vocês entenderam, né? Não é um pegando, é um entrando na área do outro. Então, quem está pisando no terreno do outro é a área de negócio, está pisando no terreno de TI. Por isso que o Camara falou ontem, né? Às vezes TI ela fica um pouquinho chateada porque a área de negócio e tal. Mas por que ela fica chateada? Porque a área de negócio está pisando no terreno dela, está fazendo um desenvolvimento, algo que ela já fazia. Então é importante que a gente leve o conhecimento para o time de TI, para que a gente consiga crescer juntos, tá? Boa, legal. Então, a governança, a gente cria as documentações para que, depois que essas documentações criadas, a gente vem e começa a fazer a administração. Lembra que eu falei ontem que os ambientes aqui, ambiente de desenvolvimento, a produção, ou desenvolvimento, homologação, produção,
eles são criados com base em quem? Nas necessidades de cada aplicação. Nunca uma aplicação ela se adapta ao ambiente. É sempre ao contrário. O ambiente se adapta à aplicação. Ah, mas a aplicação vai ficar dentro do ambiente. Legal, vai ficar dentro do ambiente, perfeito. Só que eu não posso generalizar todas as aplicações e colocar dentro do ambiente só. Por causa do DLP, lembra que a gente falou da DLP? Elas têm funções diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm criticidades diferentes. Por isso que é importante, quando eu for fazer o desenvolvimento de uma solução, eu pensar na governança. E o que a governança nos traz, mais uma vez? Artefatos para entendimento da necessidade do cliente. Por exemplo, uma documentação de especificação funcional. O que é uma documentação de especificação funcional? É onde o Citizen Developer vai explicar o que aquela aplicação vai fazer funcionalmente. É importante que tenha isso. Se for uma aplicação crítica, é importante que tenha isso, tá? Tudo isso que eu for falar para vocês, ela está baseada no quê? Baseada no que eu falei para vocês ontem, na característica da aplicação. Se eu tenho uma aplicação importante, eu não preciso levantar muito requisito. Se eu tenho uma aplicação produtiva, produtividade, eu não preciso levantar muito requisito. Se eu tenho uma aplicação importante, a quantidade de requisitos que eu vou levantar é um pouquinho maior. E quem é que vai definir isso? Existe algum lugar escrito? Não, não existe lugar escrito. Quem vai definir é o comitê. O comitê que vai falar, para esse tipo de aplicação, eu preciso que vocês traga insumos XYZ. E a parte crítica também. Eu tenho uma aplicação muito crítica, legal. Essa aplicação crítica, ela se enquadra mais no processo de TI, no processo que é usado dentro da empresa, de ALM ou da estrutura de uma fábrica de software, do que algo que vai trazer produtividade. Então, sendo algo crítico, eu preciso trazer documentações relevantes ou ter informações relevantes para a saúde daquela aplicação, tá? Então, quando a gente fala de documentação de governança, é uma documentação, especificação técnica, que mostra tecnicamente o que aquela aplicação vai fazer. Então, qual o conector que você utiliza, qual que é a fonte de dados que você utiliza, se você vai conectar alguma API, se você vai ter algum custom connector. Outra tipo de documentação de processo. Uma das grandes falhas que existem, e a gente sabe como que é isso, porque a cultura do brasileiro é assim, ou a cultura do ser humano, né? As pessoas, vou dar um exemplo para vocês, tá? Time de futebol. Time de futebol, se a gente for pensar, é um time de 11 contra 11. Aparentemente, é um esporte coletivo. Todo mundo concorda comigo. Aparentemente, é um esporte coletivo. Assim como uma empresa. É um esporte coletivo. Uma empresa é algo coletivo. Só que é o seguinte, quando um goleiro toma um frango, ou quando um jogador vai negociar um contrato, ele negocia o contrato de todo mundo ou o contrato só dele? Todo mundo. Desculpa, só dele. Então, às vezes as pessoas da empresa, o que elas fazem? Isso é normal. Eu manjo de Power Apps, eu vou ser o cara de Power Apps aqui dentro de casa. O que eu vou fazer com a empresa? Eu vou ganhar uma promoção, vou ser o intocável. Acontece muito isso. Eu vou ser o intocável na empresa, eu conheço de Power Apps, eu não vou compartilhar nada com ninguém. Acontece muito, tá bom? Isso é normal. O que acontece quando essa pessoa ela vai desenvolver, e aí é perigoso. O que acontece quando essa pessoa vai desenvolver uma aplicação crítica e ela não compartilha o que ela está pensando de melhoria de processo com outra pessoa? E ela não desenha o processo e não compartilha. Pode ser que ela esteja pensando numa melhoria de processo que não seja a melhor tomada de decisão ou o melhor processo para resolver aquele problema. Então, uma das coisas que dá para ser feito é, conforme a criticidade da aplicação, eu solicito alguns tipos de documentações diferentes, por exemplo, documentação de processo. E essa documentação de processo eu posso compartilhar, eu posso fazer com que a pessoa que estiver preenchendo essa documentação, ela pegue aprovações de outras pessoas do departamento, para que aquele processo seja validado por outras pessoas também. É um tipo de coisa que dá para fazer também quando a gente fala de documentações de Power Platform. Então, conforme o nível de criticidade, mais documentações eu exijo para poder preencher.
Eu expliquei ontem que existem os tipos de desenvolvedores, né? Os makers, Advanced Maker, o Advanced Pro e os Pro Developers, né? Mas por que eu gosto de classificar essas pessoas? Pelo seguinte, imagine que um maker ele vai desenvolver uma solução crítica para o negócio e eu trago uma documentação e especificação funcional ou documentação de processo ou uma documentação que eu vou falar na frente daqui a pouquinho de business assessment. A pessoa, já aconteceu comigo, a pessoa foi preencher e falou, não sei nem o que você está perguntando aqui. Isso é um alerta muito grande para a gente. Por quê? Isso a gente dá para imaginar que essa pessoa que está fazendo esse processo crítico, ela não conhece profundamente a tecnologia para resolver aquele processo. Então, pode trazer um problema grande para a empresa. Eu posso deixar isso de lado? Tá tudo certo, posso deixar de lado. Vai muito mais da cultura da empresa. Não, qualquer um pode fazer qualquer tipo de aplicação, deixa tudo aberto, tá tudo certo. Mas quando a gente começa a trazer controle, uma governança maior para dentro da organização, a gente começa a ter ainda mais controle de tudo que está sendo desenvolvido. Boa! Eu falei um pouquinho de Business Assessment agora. Para que serve o Business Assessment? Business Assessment, ele serve para a gente entender qual é a característica da aplicação que está sendo desenvolvida. Eu expliquei aqui que quando a gente fala de dashboard do COE, esse dashboard aqui, a gente tem informações quantitativas, tá? A qualidade, ela é uma qualidade, ela é qualitativa? É claro que é qualitativa, mas ela não fala do meu negócio, ela não fala das características do meu negócio. Porque a Microsoft nunca vai falar da característica do seu negócio. Ela vai falar o que ela consegue extrair da ferramenta. Quando a gente traz o Business Assessment, o que a gente faz com o Business Assessment? A gente começa a entender como que está sendo o cenário da Power Platform. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui vou pegar a Júlia. A Júlia foi e desenvolveu uma aplicação, eu expliquei para vocês, a Júlia desenvolveu uma aplicação e ela colocou lá no ambiente XYZ tudo bonitinho. Eu falo, Júlia, eu preciso que você preencha, preencha a documentação de Business Assessment para mim. Explique lá que tipo de aplicação é a sua, se é uma produtividade importante, crítica. Eu quero saber também qual que é, para onde que você vai desenvolver, quantas pessoas vão utilizar essa aplicação. Outro ponto, essa aplicação que você vai utilizar tem dados sensíveis, sim ou não? A Júlia fala assim, tem dados sensíveis. Opa, então a gente já sabe que é uma aplicação crítica. E quando a gente fala de aplicação crítica, e aí eu vou falar, qual que é o banco de dados que você vai utilizar? A Júlia fala assim, vou utilizar o Excel, vou utilizar o SharePoint. Então é o seguinte, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da Power Platform, e mais uma vez, pessoal, não é de uma hora para outra que você vai fazer isso. Isso aqui demora meses, até ano para você fazer, tá? Chegar no nível de refinamento que eu estou explicando, tá? Então, o que a Júlia vai fazer? Ela pode criar, por exemplo, um gráfico, que não é esse gráfico aqui, eu passei errado, não é esse aqui também, que é esse aqui. A Júlia pode vir e criar, por exemplo, isso aqui, uma estrutura como essa, que mostra o quê? Que mostra, eu tenho uma aplicação de alto risco, então aqui é o risco, aqui é a complexidade. Se eu tenho uma aplicação de quanto mais alto o risco e a complexidade, eu vou enquadrando qual é o banco de dados que o meu comitê, o meu time de arquitetura, o meu time de segurança aconselha. Então, se eu tenho uma aplicação de alta complexidade, de alto risco, o banco de dados que vai ser utilizado, por exemplo, é um Dataverse, um Azure SQL, qualquer outro tipo de banco de dados. Isso aqui não está escrito no papel, não tem lugar escrito isso aqui. Vai muito mais da experiência e muito mais das diretrizes da organização. E é importante entender cada banco de dados, entender a peculiaridade. Eu posso trazer mais itens, posso tirar itens. Então, se é algo muito simples, legal. Eu posso desenvolver, por exemplo, em SharePoint, posso desenvolver em Excel, posso desenvolver em Dataverse ou SQL, Azure SQL, qualquer banco de dados que eu queira, mas conforme vai aumentando a complexidade, eu vou trazendo uma segurança ainda maior. E isso, mais uma vez, são informações aí já qualitativas da solução que você está criando, tá? Então, quando a gente fala aqui de governança, é isso. Outro ponto importante também que a Júlia tem que trazer para o negócio. Eu vou chegar para ela, Júlia, qual que é o tempo
que você executa essa tarefa que você está querendo automatizar, esse processo que você criou uma aplicação para ele, e fala assim, eu demoro para finalizar o processo, sei lá, 5 dias. Legal, mas quanto tempo as pessoas trabalham de verdade naquilo ali? Elas trabalham X horas. E a gente parte para o cálculo de TCO, que é o Total Cost Operation. Tem vários tipos de cálculos que dá para fazer. Dá para fazer cálculos muito simples. Quanto tempo eu demoro para fazer, qual que é o valor da minha hora, da minha trabalhada, eu já consigo fazer um cálculo super simples. E lembra que eu falei que é importante fazer um assessment periódico? Por quê? A Júlia vai preencher para mim quanto tempo ela demora para fazer aquela aplicação e vai trazer mais ou menos um custo de quanto custa operacionalmente aquela aplicação. Depois de um tempo eu volto, eu falo, Júlia, quanto tempo agora você está levando para fazer essa tarefa? A Júlia falou, eu saí de 1 hora, 5 horas, 5 dias para 10 minutos. Legal, aí a gente já consegue ter o saving. E quanto essa aplicação trouxe de save para dentro da organização? Para que a gente consiga, eu vou falar um pouquinho mais para frente, trabalhar no nível de maturidade de estratégia e visão, onde eu traga resultados financeiros ou impacto financeiro que a Power Platform trouxe para dentro da minha organização, tá? Então, esse é um tipo de coisa que dá para trazer também quando a gente fala de governança, documentação, que é a parte de business assessment, a parte de risk assessment, que é entender o impacto que essa aplicação ela traz para o meu negócio. Eu falei ontem também que não adianta fazer uma aplicação automatizar por automatizar, mas às vezes, quando a gente fala de business assessment, o valor que a organização, que aquela aplicação está trazendo para a organização, acho que eu falei isso ontem, não necessariamente esse valor é um valor financeiro, mas pode ser uma vantagem competitiva perante a outros fornecedores, ou outros, desculpa, outros concorrentes, tá? Então, não necessariamente eu trouxe um valor de grana, mas saiu na frente em muita coisa, em visibilidade, em um case que queira sair da Microsoft. Isso vai de estratégia. Por isso que o nome dessa categoria é estratégia e visão. E aí eu penso em visão e penso em estratégia também. Estrategicamente, isso é importante, fazer uma aplicação que faça o controle das vacinas. Acho que eu expliquei para vocês ontem mesmo. Eu poderia fazer no Excel, mas eu posso fazer uma aplicação em Power Apps. Eu posso ter lá um aplicativo de controle, por exemplo, de frotas no Excel. Mas suponhamos que eu coloque um dispositivo no carro e esse dispositivo está ligado no IoT e esse dispositivo do IoT manda informação lá para o Azure IoT ou para outra solução, seja lá qual for, para uma API, eu consiga imputar esses dados através de um Power Apps que eu criei. E aí pode trabalhar com a questão de poluição, tem todo um conceito agora, até esqueci o nome, todo um conceito agora de, de, de- do green aí, né, do verde. Então, depende da empresa, isso tem impacto gigantesco, que consegue isenção fiscal com o governo. Então, é um tipo de aplicação que não necessariamente ele trouxe um valor financeiro no processo, mas ele trouxe outro tipo de valor. E aí, agora vou abrir um parênteses, tudo isso que eu estou falando, às vezes o citizen developer, ou às vezes o developer, ele não está nem preocupado nisso, ele não está nem preocupado em entender esse tipo de assunto. Por isso que é importante quando a gente fala de COE, fala em implementação de governança de Power Platform, não é só um assunto que a gente vai falar, a gente está falando só de Power Platform, a gente está falando de um assunto gerencial, e a gente está falando do assunto de estratégia da empresa, e talvez a pessoa que está fazendo o desenvolvimento, ela não conheça ou não esteja madura o suficiente para chegar para um C-level, por exemplo, e ter uma reunião de estratégia. Então, é importante que exista esses papéis também sêniores junto com o time de COE para poder conversar esse tipo de assunto, tá? Porque senão o C-Level vem fazer uma pergunta e às vezes a gente não sabe responder, tá bom? Mas isso aí é com maturidade, tem que ir com calma. Por isso que quando a gente fala de governança, hoje a gente vê um monte de gente sênior, né, em Power Platform, mas em governança não é bem assim que funciona, tá? A gente tem que seguir os passos certinho para a gente não tropeçar. E aí, quando a gente fala até tranquilo até por aí, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui, tá bom? Quando a gente fala aqui de governança e a gente parte para a administração, lembra que eu falei que tudo que é levantado aqui na governança a gente traz para o processo de administração? É exatamente isso que a gente faz. Então, entendi a aplicação de a Júlia, e a partir da aplicação que a Júlia vai desenvolver, eu venho, crio uma estrutura
Crio uma estrutura de ambientes, tá? E aí eu configuro, coloco os ambientes, cada aplicação no ambiente específico. Outro ponto importante, o Camara abriu a tela, mas eu vou lembrar um pouco do que ele falou. Ah, mas TI às vezes não quer criar os ambientes. Ela não quer criar os ambientes porque ela não enxerga essa importância. Então é importante que, inicialmente, está tudo certo, vai estar um pouco complexo as coisas, vai estar um pouco ruim criar as aplicações. Mas quando o TI enxerga essa importância, é importante que a gente faça a troca, né? Comece a evoluir as aplicações e comece a criar processos, tá? Tem outro pilar também, quando a gente fala de nível de maturidade, que é a automação. Então, sempre a gente começa de forma manual, fazendo coleta de dados muito manual, depois a gente vai automatizando, criando recursos no Power Automate, até fazer com que todo o processo ele seja manual. Mas vale lembrar, às vezes nem tudo a gente consegue fazer que fique manual. Por quê? Porque a maturidade da empresa, ela não quer chegar naquela maturidade. Tipo, eu quero ser criança para sempre. Tá tudo certo. Vai ser imatura para o resto da vida. Mas para o cenário daquela pessoa, a imaturidade tem um valor. Tudo bem? Então, é importante ter o lado infantil, né? Sempre aflorado. Às vezes não. Depende do cenário onde você está, o lado infantil não ajuda, mas depende do cenário que você está, tem muita valia, né? Então, vale lembrar que não tem o certo, não tem o errado, tá bom? Boa, 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 boa. Deixa eu falar de outro tema, que é o tema de nível de maturidade. Quando a gente fala de níveis de maturidade, existem vários tipos, vários níveis de maturidade, tá? Existe o nível de maturidade do 100 até o nível de maturidade 500. Esse material eu estou compartilhando com vocês, material que é oficial, tá? Que eu implemento aqui. Mas o que significa o nível de maturidade? Basicamente, bem rápido, senão a gente vai... Normalmente, tudo isso que eu estou falando de nível de maturidade, eu fico 5 horas falando, tá? Só de nível de maturidade. Mas, quando a gente fala de nível de maturidade, qual é o estágio que a minha empresa está, que é do nível inicial, o repetível, o definido, o capaz e o eficiente. O que significa o nível, por exemplo, vou passar bem rapidinho aqui para vocês, o nível inicial. É a fase inicial do uso da Power Platform, onde os aplicativos são criados com Excel e assim por diante, a organização não tem uma estrutura, né, feita. O nível repetível é o estágio onde a organização utiliza conhecimentos adquiridos na fase anterior e aí começa a estabelecer a TI como uma central de governança de Power Platform, ou até centralizar a Power Platform na TI, ou com uma equipe especializada. O kit do início do COE é implantado para obter visibilidade sobre o uso da Power Platform, identificar aplicativos amplamente utilizados. Essa parte é muito importante, muito importante. As pessoas confundem. Olha a frase. O kit de início, que é o Starter Kit, é implantado para obter visibilidade sobre o uso da plataforma e identificar os aplicativos amplamente utilizados. Não está falando para você implementar o Starter Kit completo. O que está falando aqui para você é ter visibilidade do que está rolando no seu ambiente. Então, no momento que você tem uma mínima visibilidade, você está partindo para o nível repetitivo. O ambiente são usados conforme a necessidade, e a organização busca implementar controles administrativos e governança para moldar a Power Platform para ir para o próximo estágio. Então, eu não preciso criar uma estrutura gigantesca de ambientes. Eu vou criando conforme a necessidade vai aparecendo. Surgiu uma necessidade, eu crio. Surgiu outra necessidade, eu crio. E às vezes a organização ela quer ficar desse jeito. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Isso não é regra, você não precisa chegar no último nível sempre. Pode ficar no nível 300, 400, 500, tá tudo certo também, tá? O último nível, o terceiro nível, que é o nível 300, é o nível onde a gente implementa uma DLP e a gente começa a ter uma estrutura, né, mensurar ainda mais, aí utilizando o time de centro de excelência, começamos a fazer alguns tipos de automatização, partindo para o nível capaz. Trazemos aqui o estágio capaz, a organização gerencia o uso da Power Platform de forma quantitativa, com processos automatizados e métricas acordadas. A plataforma é amplamente utilizada para transformar o negócio, com integrações e aplicativos essenciais.
nesse estágio aqui, TI já está sabendo o que é a Power Platform, TI já tem noção da Power Platform, TI já consegue tomar decisões para entender se a Power Platform pode ajudar ou não na transformação digital na empresa. Os champions, né, os campeões da plataforma, compartilham melhores práticas, treinam makers e promovem hackathons. Essa parte é muito importante, muito importante. Acho que eu falei para vocês. Não falei para vocês. Foi em outra reunião que eu tive. Reunião que eu tive na segunda. O que acontece? O que eu vejo muito na comunidade? Pra caramba, tá? Eu vejo um monte de print de tela. Um monte de print de tela. Se sou eu que estou fazendo uma governança, o bicho pega, tá? Mas se eu vejo um monte de print de tela, as pessoas tirando dúvidas, dá um print de tela e compartilha o print de tela lá no grupo, com 1000 pessoas. Baita problema de compliance. Mas um baita problema de compliance isso. Porque às vezes essa pessoa está desenvolvendo uma aplicação, que é uma aplicação que não vai trazer valor de retorno financeiro, mas vai trazer um valor competitivo para a empresa, e começa a trazer as ideias da empresa para um grupo aberto de dúvidas. Começa a gerar algum tipo de problema, tá? Então, quando a gente está no nível 400, a estrutura, a comunidade na empresa, ela precisa ser criada, ou já deveria ter sido criada há muito tempo. No início da nutrição, ela tem que ser criada já. Porque aqui os champions, eles vão começar a ajudar outras pessoas. Se eu tenho uma dúvida, nada mais legal do que perguntar para as pessoas da minha empresa. Então, não sei se vocês sabem que o Power Apps lá, o ajuda do Power Apps, quando eu peço uma ajuda do Power Apps lá, ele chama alguém da minha empresa. É possível fazer isso, esse tipo de configuração, né? Ser o helper da minha empresa, ser alguém da própria empresa. Então, deixar de procurar conhecimentos, quando eu falo conhecimentos, eu não vou trazer documentação da Microsoft para dentro da empresa, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, ao invés de compartilhar coisas estratégicas da minha empresa, eu procuro dentro de casa. Se eu quero eu tô com uma dúvida de um patch, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Qualquer num search, qualquer coisa aqui, no Power Apps ou qualquer coisa no Power Automate. Vai na documentação, procura. Se quero procurar para fora da organização, procure de forma genérica. Não exponha a estratégia da organização, porque isso é ruim, porque isso pode vazar a estratégia da organização. E quando a gente fala de governança, isso acontece, tá? Então, e aí formar os champions também. Outro ponto importante, eu vi uma frase hoje, que é o seguinte: nada mais motivador do que o dinheiro. O dinheiro motiva pra caramba, né? As pessoas. Se eu crio uma estrutura junto com o RH, agora eu vou abrir outro parênteses. Quando a gente fala de comitê, não é só o time de TI que vai participar, não é só o time de COI que vai participar. Eu falei para vocês, é o time do RH, do marketing. Então, se eu trago, por exemplo, lá no nível 500 eficaz, ele fala isso, né, de eficiência aqui, eficiente, ele fala isso, que eu começar a trazer indicadores de performance ou meta, seja lá o que for, para dentro da Power Platform, né? O que eu quero dizer é, eu quero que determinada pessoa, os champions, crie uma aplicação que traga um retorno de investimento de 10 mil reais para a organização. É uma meta que eu trago para a pessoa, tá? Então, para fazer isso, eu preciso do RH, que o RH ajude. E para bonificar os champions, as pessoas não vão ajudar porque são boazinhas. Elas ajudam porque tem um retorno, a maioria das vezes é assim, né? Tem algo em troca, é uma troca. E se a empresa começa a motivar esses champions, a comunidade começa a crescer na organização, tá bom? E aí sim a gente começa, por exemplo, falar de componentização, começa a falar de um monte de coisa aqui dentro da Power Platform, que isso é um tema bem longo, tá? E aí, vindo para o nível eficiente, é onde eu até expliquei, né? A gente começa a trazer um conceito mais de Fusion Team, né? O que é o Fusion Team? São necessidades de negócio, onde uma área de negócio está desenvolvendo e eu trago pessoas com outros skills para resolver aquele problema. E aí sim a Power Platform ela começa a ficar robusta na organização. Trazer várias pessoas diferentes para trabalhar com a Power Platform e assim por diante. Tá legal? Boa, então isso aqui são os 5 níveis de maturidade e dentro das categorias, tá? Que categorias são essas? As categorias, eu tenho 7 categorias. Eu vou explicar uma no nível
500 aqui, 400 para vocês, acho que vai dar para entender. Eu tenho categoria de estratégia de visão, valor comercial, administração e governança, suporte, criadores de educação, automação e Fusion Team. Como que funciona isso basicamente? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagine, eu estou no nível aqui, eu estou no nível 500, eu estou no nível 500 do valor comercial, tá? O que que o nível 500 do valor comercial mostra? Isso aqui é só highlights ou buckets, que é um pouco da visão o que é o nível 500, tá? Não necessariamente a empresa precisa fazer isso, mas ela tem que ter esse nível de maturidade, conseguir ter uma visão parecida com essa daqui. O nível 500, ele fala assim, ó, quando eu estiver no nível 500, eu preciso fazer com que a análise do quadro, tem um quadro geral que visualiza o valor comercial das soluções da Power Platform por área de negócio. Lembra do Business Assessment que eu falei que a Júlia tem que fazer para falar de quanto ela teve de save, qual que é o impacto que as aplicações tiveram? É aqui que ele mostra. Então, eu tenho em condições de gerar um painel, um relatório que mostre e traga para os gestores que a Power Platform trouxe um impacto de 5 milhões, 10 milhões, X milhões para o departamento, e a partir daí a Power Platform evoluiu dentro da organização. Lembra da pergunta? Todo mundo fala aqui, todo mundo já falou, ou pensou. Nossa, o licenciamento de Power Platform é muito caro. Não é caro. Se a gente fizer a conta certa, o licenciamento de Power Platform é muito barato. Imagine que eu tenho uma área que traz um retorno de 1 milhão por mês. Isso acontece muito, tá? E aí 100 pessoas utilizam. Você acha que o licenciamento de Power Platform é barato ou é caro? Super barato. Fica caro por quê? Porque as pessoas não fazem a conta de qual que é o impacto que aquela aplicação traz para o negócio. E se a gente começar a multiplicar as coisas, a gente tem uma visibilidade gigantesca de tudo isso, tá? Então, é um exemplo aqui, visibilidade executiva, do impacto das soluções, é um exemplo aqui do que pode ser feito junto com a Power Platform. Tranquilo até aí? Boa? Quem tiver duro pode falar. Vamos falar um pouquinho de licenciamento, tá bom? Licenciamento é a coisa mais chata e a coisa mais difícil dentro da Power Platform. E não é difícil, não. Quando a gente fala de licenciamento, a gente tem o licenciamento de Power Automate, que é o licenciamento simples de se entender, tá? E tem o licenciamento de Power Apps, que eu acho que é o licenciamento mais difícil de se entender. Quando a gente fala de Power Automate, nós temos o licenciamento que é o DPA, que é o Digital Process Automation, e temos o RPA, que é o Robotic Process Automation. Digital Process Automation é o processo que a gente conhece, que é aquele processo que, quando chegar o meu e-mail, faça tal coisa, abre o SharePoint, grave no Excel. O RPA, ele simulando o clique em tela, que o RPA a gente desenvolve através do Power Automate desktop, tá? Esse é o RPA. Aí tem o licenciamento premium dele, tem o licenciamento o unattended, ou o attended, que é o que eu vejo ele dando clique na tela, e tem o unattended, que eu peço para ele colocar no servidor. E é importante, muito importante. Primeiro, entenda a necessidade do negócio, depois você fala de licenciamento para resolver aquela necessidade. O que o pessoal faz quando não aplica com a governança? Começa a desenvolver tudo numa hora só. Aí ele chega no meio do caminho, descobre que tem que o licenciamento premium precisa para aquele processo. Aí complicou tudo. Por quê? TI não pensou naquilo, TI não fez o entendimento, você não fez o quanto de retorno vai trazer. Se você leva retorno, tudo bonitinho, é, ou save, você consegue licenciamento tranquilo, tá? Porque tem a área de negócio vai olhar para TI, ou até TI mesmo vai olhar e falar assim, meu, vamos pegar, porque isso aí tem um retorno grande para a empresa, mas tem que estar com artefatos, né? Senão não tem como, tá bom? Vou falar um pouquinho de licenciamento agora. O licenciamento eu falei um pouco do Power Automate, vou falar do licenciamento do Power Apps, tá? É licenciamento que gera um pouco de dor de cabeça para a galera. A gente tem 3 tipos de licenciamento dentro do Power Apps. Nós temos o Power Apps, Power Apps, por Apps. Vou falar do por user primeiro. Por Apps, não, vou falar do por Apps primeiro. Acho que fica mais fácil. Por Apps. Normalmente eu falo do por user. Nós temos licenciamento do por user. Nós temos licenciamento do Pay as you go.
Chama Pay As You Go. A sigla dele é isso aqui, ó. Power Apps Pay As You Go, tá? Aí o Power Pages tem o licenciamento dele, o Power Virtual Agents tem o licenciamento dele também. A documentação de licenciamento é bem vasta. Vamos focar aqui no Power Apps, que a galera mexe bastante, tá? E aí gera um pouquinho de dificuldade para as pessoas. Ou os outros, acho que contrato, por exemplo, Power Pages, contrato, e aí opção, e depois o contrato é DOM, caso não estoure aí. Mas o Power Apps a gente pode falar um pouquinho mais, que é um pouquinho mais chato, tá? E aí gera um pouquinho de dúvida. Quando a gente fala do licenciamento do Power Apps, as pessoas acham que o licenciamento é dado para o aplicativo. Vou pegar um cara aqui. Eu vou licenciar um aplicativo e vou colocar o Power Apps nele. Ele é licenciado o aplicativo? Mais ou menos. O nome dele é Power Apps, mas ele não licencia o aplicativo. Eu coloco ele licencia o aplicativo, mas eu coloco esse licenciamento aqui dentro de um ambiente, tá? Vou falar um pouquinho de ambiente. Então, eu licencio a execução por aplicativo, mas ele é atribuído a um ambiente. O per user é um licenciamento dado. Eu vou voltar aqui, tá? Não se preocupem. O per user é o licenciamento dado para o usuário. Então, eu pego o usuário e atribuo a licença para esse carinha aqui. O Pay As You Go é o licenciamento dado para o aplicativo. Pro aplicativo. Mas como assim pro aplicativo? A forma de pagamento dele é diferente. A forma de pagamento do Pay As You Go é um pagamento que é feito numa subscription do Azure. O que isso significa? Lá no Azure, a gente tem possibilidades de colocar dinheirinhos lá no Azure. Vou lá, coloco dinheirinhos no Azure, crédito, e a partir daí eu licencio o meu aplicativo a uma subscrição, tá? Então eu falo assim, ó, esse aplicativo vai consumir essa subscrição aqui. Aí eu pago pelo uso. No momento que eu loguei na aplicação, eu como do Azure. Eu não como do licenciamento, eu como do Azure. Tudo bem? Então eu vou lá, comi do Azure e eu pago no Azure. E depois tem forma de bilar, não vou entrar na forma de bilar aqui, que dá para configurar por grupo, eu não vou nem falar disso aqui, tá? Porque senão vai complicar muito. Mas a ideia aqui é linko o meu aplicativo a uma subscrição. Qual que é a vantagem desse aqui? A vantagem e desvantagem. A vantagem é que eu posso ter não necessariamente a quantidade de pessoas definidas que vão consumir esse aplicativo. Então, eu não preciso ter o licenciamento comprado desse cara aqui. Eu falo para as pessoas, ó, acessa lá. No momento que a pessoa acessou, consome uma grana aqui dele, uma licença dele. Se esse mês, isso é mensal, tá? A pessoa acessou uma vez, já está com ela esse aplicativo. Se eu tenho dois aplicativos, vou complicar um pouquinho aqui, vou parar em dois só. Se eu tenho dois aplicativos, esse aplicativo e um usuário, ele acessou o aplicativo, ele vai pagar por esse, e se ele acessou o aplicativo, ele vai pagar por esse. Tudo bem? Então, eu tenho que ter um controle aqui do que o licenciamento é dado pelo aplicativo, tá? Eu tenho que ter um controle do que eu vou utilizar. Boa. Quanto custa isso aqui? $10 custa. Mas não vamos entrar em valores para não complicar tanto. Depois, se a gente quiser, a gente fala um pouquinho mais de valores. Esse licenciamento aqui, então, significa o quê? Se essa pessoa acessou esse aplicativo, imagine que essa pessoa não tem licenciamento nela, tá? Ela acessou esse aplicativo, eu consumo o licenciamento aqui do Azure, tá? Supomos que esse mês ela acessou, o outro mês ela não acessou. Não tem problema nenhum. Ela não vai pagar aquele aplicativo que ela acessou, tá bom? Então eu pago pelo uso. Usei, paguei. Se eu não usar, eu não vou pagar. Então, se eu tenho 100 pessoas que eu acho que vão acessar aquele aplicativo, ao invés de dar o licenciamento para 100 pessoas, o que eu faço? Habilito o subscription no Azure e falo que é pago pelo uso. Se 50 dessas 100 pessoas acessaram, eu vou pagar somente 50, tá bom? Mas tem outro porém, né? Quanto mais aplicações estiverem penduradas aqui,
eu vou pagando o acesso a essas aplicações. Tá legal? E aí, quantas aplicações eu dou acesso? O pagamento é acesso pelo uso por aplicação. Acessei uma aplicação, paguei. Acessei outra aplicação, paguei. Acessei outra aplicação, paguei. Acessei outra aplicação, paguei. Tá bom? E como que é esse licenciamento aqui? Este licenciamento, o usuário pode acessar quantidade de aplicações que ele quiser acessar. Que é o per user. Então, por user, se eu tenho 50 aplicações dentro do meu ambiente e o usuário tem esse licenciamento, ele vai poder acessar as 50 aplicações pagando somente o licenciamento para ele. Boa. É vantajoso? É vantajoso se eu tenho muitas aplicações para poder acessar. Aí ele é vantajoso. Exatamente, exatamente. É isso aí, Juliana. É isso mesmo, tá? E aí, essa pergunta é muito legal, tá, Julia? Eu vou responder um pouquinho. A Julia perguntou por ambiente, por aplicação, porque são aplicações diferentes, né, Julia? Outro ponto importante, e ambientes também, tá? Você vai entender um pouquinho aqui do Power Apps quando eu falar. Quando a gente fala um pouquinho do ambiente, só para falar um pouquinho para você, a estratégia do ALM, ele não está somente no processo de passar a aplicação de um lado para o outro. Por isso que é importante eu fazer o quê? Trazer algumas pessoas para trabalharem aqui, outras pessoas para trabalharem aqui e outras, muitas pessoas para trabalharem aqui. Então eu posso trabalhar com licenciamentos diferentes, dependendo do ambiente que eu estiver. Imagine que eu tenho um desenvolvedor que desenvolve um monte de aplicação. O que eu faço? Coloco ele um per user, porque ele vai desenvolver um monte de aplicação. Se eu tenho uma pessoa que homologa um monte de aplicação, ou eu tenho, por exemplo, um usuário, e aí eu vou brincando, tá bom? Então, eu faço a configuração por aqui. Tem uma regra de quando ele acessa, ele tem uma regra de qual é o licenciamento mais, o prioritário aí, tá bom? Então, qual que é o licenciamento prioritário? Ele tem uma ordem por user, por apps, pay as you go, é desse jeito que funciona, tá bom? Então, tem esse licenciamento? Tenho, então não consome o outro. Tenho esse aqui? Não, não tenho. Então vê esse aqui, consome esse aqui. Tem esse, não tem esse aqui? É assim que funciona. Tem uma cascata de prioridades do licenciamento que eu vou utilizando. Porque eu posso colocar uma aplicação que está usando per user dentro de um local, que eu vou explicar daqui a pouco, dentro do local que tem o per apps. Então tem uma ordem que ele vai consumindo, tá bom? Boa, então esse caso aqui é para o usuário que acessa muitas aplicações. Às vezes as pessoas pedem, não, eu preciso comprar 50 mil usuários por user. Às vezes você não precisa. Por quê? Porque a necessidade do seu negócio é diferente. Então entenda um pouquinho. E aí outro ponto, fazer a gestão desse licenciamento é muito importante também, né? Você saber a quantidade de pessoas que estão acessando e que momento que eles estão acessando. Então, não é só ficar criando. Por isso que a governança é importante, não é só ficar criando aplicação por criar aplicação. Não. Você tem que ter uma gestão de tudo que está rolando, licenciamento, quantidade de pessoas que estão acessando. Hoje, dentro do admin da Power Platform, dá para saber os licenciamentos que estão sendo utilizados, tá? Está evoluindo bastante. Boa, vou explicar um pouquinho agora do licenciamento do. Acho que esse aqui deu para entender, né? Boa. Agora eu vou explicar o licenciamento do Per Apps, que é o licenciamento mais chatinho que tem, mas é o mais fácil de se entender. É o mais lúdico aqui, que eu gosto. Então imagine, eu vou pegar e colocar ele até aqui embaixo para poder facilitar a minha vida. Boa, legal, tá aqui embaixo. O Per Apps. Eu vou apagar esse carinha aqui, vocês entenderam que é um aplicativo, que ele dá acesso a um aplicativo, mas ele não é atribuído ao aplicativo. É aí que tem as dúvidas das pessoas. O Power Apps por Apps, ele é um licenciamento dado para o ambiente. Então, eu pego um ambiente e dou licenciamento para o ambiente. Eu gosto de usar a parte lúdica do parque de diversão. Imagine que isso aqui é um parque de diversão, e aí eu sou uma pessoa bem generosa. Eu trouxe para dentro do parque de diversão alguns vouchers aqui para o parque de diversão. Tudo bem? Voucher. E quantos vouchers você tem? Eu tenho 100 vouchers disponíveis no parque de diversão, tá? Então, o que acontece? Dentro desse parque de diversão, eu tenho lá. Vou usar o retângulo aqui para facilitar a minha vida. Tem um retângulo, eu tenho um aplicativo aqui, dentro do parque de diversão. Eu tenho um brinquedo. O brinquedo, vocês entenderam o que é o aplicativo, né? Que precisa ser. Não, mas
Não, mas o Eduardo Amaral falou que dá acesso ao brinquedo. Pô, não, como que. Mas e o aplicativo? Isso, ó, vocês podem dar. Vocês dão risada, mas isso aí acontece, Julia, pra caramba. Pra caramba. Então, é um aplicativo, é um brinquedo. Aqui tem meu parque de diversão. Então, quando o usuário chegar neste parque de diversão, imagine que esse voucher, eu tenho 100 vouchers ali, tá? Então, eu sou bonzinho. Esse usuário ou essa pessoa chegou, esse aplicativo foi compartilhado com ela. Tem que ter sido compartilhado para ela poder visualizar o aplicativo, senão não tem como, tá? Essa pessoa chegou no parque de diversão e falou assim: chegou na portaria, você tem voucher aí? A pessoa falou assim: putz, não tenho voucher. Ah, tá bom. Foi compartilhado com você que você pode brincar? Foi. Então, legal. Eu tenho um voucher aqui, você pode usar esse voucher. Comeu um voucher e acessou o brinquedo. Chegou outra pessoa, vai acessar esse brinquedo também, um é gêmeo do outro, vai acessar o brinquedo também, e entrou aqui na portaria, você tem licenciamento? Ou você tem voucher? Não tenho voucher. Comeu aqui, ó, do ambiente. Aí, o brinquedo, o parque de diversão evoluiu e foi criado mais um brinquedo. Tudo bem? Aqui que começa o bicho pegar. Quando não tem uma governança de Power Platform e o time de TI, sem saber, faz o quê? Compartilha um ambiente com outra pessoa, e esse ambiente tem licenciamento por apps liberado aqui, o que acontece? Começa a perder o controle. Se as pessoas começar a compartilhar o aplicativo, o que vai acontecer? Vai começar a comer voucher, as pessoas não têm licenciamento. É importante uma gestão também dos licenciamentos, tá? Então, se essa pessoa acessou esse brinquedo aqui, esse aplicativo, consumiu um. Se essa pessoa acessou esse brinquedo, consumiu outro. Se essa pessoa acessou esse aplicativo, consumiu outro. Se essa pessoa consumiu, pegou aqui, consumiu outro. Então, vai ficar com 96. Qual que é o problema aqui? Só que a pessoa que é responsável por aqui, ela convidou um monte de gente. 100 pessoas. O que vai acontecer? Os primeiros 100 que chegarem aqui, eles vão acessar o primeiro brinquedo que pegou. É isso que vai acontecer. E se a pessoa tiver, por exemplo, per user, o licenciamento do per user, no licenciamento dela, o que vai acontecer? Ela vai chegar na portaria e vai perguntar: você tem voucher? Você tem licenciamento? Que é no ambiente? Ah, eu tenho licenciamento. Qual que é? O per user. Legal, pode entrar direto. Só que o per user, ele não vai para cada um que eu entrar, ele vai consumir. Lembra que o per user que eu coloquei aqui, que ele dá acesso a N aplicação? No momento que ele entrou no parque de diversão, é tipo o crachá mágico, né? Ou o ticket mágico lá, o voucher mágico, o Free Pass. O cara tem um Free Pass que ele vai conseguir acessar tudo que tiver dentro do ambiente que tem permissão para ele, tá? Então, ele tem permissão para acessar esses aplicativos, ele vai acessar todos os aplicativos que foram compartilhados com ele, no per user. Se eu estou falando aqui do per apps, se eu tenho 9 aplicativos, vai consumir 18 licenciamentos se essas duas pessoas acessarem. Se 3 pessoas acessarem, 24 e assim por diante. Fiz a conta certa? Não, 27, 18, 27, e aí vai consumir 27 licenças. Essas 27 licenças do per apps é pago pelo mês, tá? Acessou uma aplicação, não é que ele usou a aplicação, saiu, liberou. Não, a hora que ele acessou a aplicação, aquele licenciamento vai ficar com ele durante aquele mês. Aquela virada, tá bom? Diferente do. Aqui também, tá? Aqui eu acessei, vai ficar com ele durante aquele mês e ele acessou, se outro mês ele não usar, tá tudo certo. Esse aqui também, tá bom? Aí perguntaram para mim, ele é nominal? É um licenciamento nominal? Ele não é um licenciamento nominal, mas ele fica reservado para uma pessoa. Meio bizarro falar isso, né? Se a gente for pensar em nominal, esse cara aqui é nominal, que é o licenciamento dado para o usuário. Mas ele não é um licenciamento dado para o usuário, é um licenciamento dado para o ambiente, tá bom? O por apps. Boa! Entenderam? Tranquilo até aí? Boa, boa. Júlia, independente da complexidade da aplicação, o usuário sempre. Boa, boa pergunta, tá, Júlia? Esqueci de falar. Esse contexto que eu estou falando para vocês aqui, do per apps, per user, pay as you go, é para licenciamento premium, licenciamento que usa conector premium. Se o conector é standard, conector do Microsoft 365, E1, E3, E5, F1, F3, S5, os business premium,
ele não precisa, simplesmente ele precisa do licenciamento. Então, esse licenciamento aqui do Per Apps, do PSUGO, do Per User, ele só precisa ter se a aplicação que ele está desenvolvendo usa o licenciamento, desculpa, conector premium, tá? Aí sim vai precisar do licenciamento premium. Por isso que muita gente, Júlia, utiliza o SharePoint, por exemplo, como fonte de dados, porque o SharePoint é um conector que é standard, né? Ele não é premium. Ah, mas eu vou usar o Dataverse, porque o Dataverse ele é é, um conector premium. Não vou usar. Ah, tá ok. Só que não confundam, depois a gente pode pegar outro tema, que é o Dataverse for Office, né? Muita gente, eu vou usar fazer uma aplicação no Dataverse for Office, porque vai ser legal. O Dataverse for Office ele tem as suas limitações, tá? Você não pode utilizar licenciamento premium dentro dele, o, não pode usar recursos premium junto com ele, apesar de ele ser um premium, você não pode utilizar um recurso premium com ele, porque senão aquilo vira premium, isso vai precisar de licenciamento. O Dataverse for Teams, ele tem limitação de 1 milhão de linhas, tá? E até 2 gigas de espaço. A estrutura por um todo, estrutura por completa. Se você quiser passar dessa estrutura, você tem a opção de migrar para o Dataverse, vou chamar de Dataverse normal, tá? Sua aplicação é migrar para o Dataverse normal, aí todo mundo vai ter que ter Premium mesmo, tá? Então é importante que você entenda a necessidade da sua aplicação, primeiro de tudo, entenda a necessidade, faz o cálculo de quanto vai ter de save, blá, blá, aí depois sim você vem com a estrutura. Tá bom até aqui? Eu vou só para finalizar, falando um pouquinho de ALM, tá? Vou mostrar um processo para vocês aqui, uma estrutura que já tem, né, o ALM Pipeline dentro do Power Apps, é bem legal vocês utilizarem, que é o seguinte, eu tenho um ambiente aqui, um ambiente de dev, lembra que eu falei que tudo que a gente faz, a gente tem que criar solutions? Algumas pessoas acho que já viram isso, outras pessoas não. Eu venho aqui, eu acho que eu já fiz vídeo disso aqui já, tá bom? Fiz vídeo? Acho que já. Mas tudo bem. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar uma solução chamada solução Zero to Hero, nome da solução, e eu vou colocar aqui um publisher. Não vou falar de publisher porque o Alisson falou na aula dele lá, tá bom? Eu vou dar um create aqui, estou criando uma solução. Criei uma solução. Quem quiser ver um pouquinho de solution, o Alisson explicou lá na aula dele, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável de ambiente, coisa muito simples. Vou fazer coisa muito simples aqui. Aqui eu vou colocar um site SharePoint. Acho que o Alisson explicou isso aqui também. Eu vou colocar um data source. Lembra que eu falei que tem melhores práticas, né? Eu nunca colocar lá o site SharePoint fixado. Então, eu venho aqui, eu posso colocar um valor que eu quiser no site SharePoint. O valor variável vem com valor já, né? Deixa eu saber se esqueci alguma coisa. Esqueci alguma coisa. Peraí. Esqueci aqui. Não vou colocar nada aqui, não. Peraí. Deixa sem nada aqui. Ué, o que eu tô esquecendo? Já tem site SharePoint, site SharePoint 2. Eu nem uso isso, nem faço exemplo disso aqui quase, né? Já existia um site SharePoint, tá? Eu podia ter colocado o valor lá, mas eu não vi o erro. Mas vamos lá. Eu vou criar outra variável aqui, rapidinho. Aqui é o lista SharePoint. E aí eu já sei que possivelmente deve ter uma lista SharePoint. Vou colocar de SharePoint 2. Variável data source, SharePoint, list. De qual site ele busca? Lista SharePoint 2. E pronto. Tá pronta minha aplicação, tá? Minha solução Zero to Hero. O que que acontece agora? Se eu entrar, eu estou dentro da minha solução, repare que está aparecendo um botãozinho aqui, ó, que é o Pipeline, tá? Eu posso dar a possibilidade. E aí, quando a gente fala mais uma vez de pipeline, migração de as informações do ambiente para o outro, não adianta chegar, vou implementar pipeline na minha empresa amanhã. Tem que ver a maturidade, se a empresa está madura o suficiente para esse processo. Se não faz na mão mesmo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Migra do ambiente para o outro, copia daqui, joga para lá, e tá tudo bonitinho. Documenta certinho, né? E não tá feio, não é feio fazer isso.
Mas, se quiser chegar do nível 300 para o nível 200 para o 300, aí sim a gente vem com uma automatização manual, tá? O Accelerator, o ALM Accelerator, que vem com o COE Starter Kit, cara, lá para o nível 400, nível 500, não tem maturidade ainda para entender. E trazer esse processo para dentro do Azure DevOps, também de ALM, é lá na frente, né? Você tem que ter uma estrutura de TI apoiando tudo certinho. Mas eu vou entrar aqui no meu pipeline. O que que aconteceu? Eu cliquei no pipeline, aqui dentro da solution mesmo, ele mostrou para mim alguns tipos de pipelines que eu criei. Eu tenho um pipeline chamado importante, aqui, onde eu saio do ambiente de desenvolvimento, vou para o ambiente de produção, exatamente igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Foi algum lugar aqui. Ó, o importante ele faz disso para cá. E o crítico? O crítico, ele sai, que é outro pipeline que eu tenho, ele sai do ambiente desenvolvimento, desenvolvimento para homologação, depois homologação para produção. Então, ele tem outro passo aqui. Repare que o step que eu estou, ou essa aplicação, a solução foi criada agora, ela está no zero aqui, né? 1000. E o que que eu vou fazer? Eu estou aqui no ambiente crítico e aí eu monto uma estrutura. Quando a gente fala de LM, a gente tem que saber quem que vai aprovar, se é crítico ou não, tudo bonitinho. Então, essa estrutura que eu montei aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do aplicativo. É esse aplicativo, no momento que a gente implementa, né, a configuração do pipeline, esse aplicativo é o Model Driven, né, a aplicação Model Driven. O que que ele traz para a gente? Ele traz um pouquinho do painel aqui dos ambientes que eu tenho, das implementações que eu tenho aqui por ambiente. Mas quando a gente faz a configuração dos pipelines, desculpa, quando eu faço a configuração do ambiente, lembra que eu falei que eu posso ter vários ambientes configurados na minha empresa? Tem um monte de ambiente. E tá tudo certo. O que que você vai fazer? Você vai configurar todos os ambientes aqui da sua empresa. Fazendo o registro do ambiente, você tem que saber qual que é o ambiente inicial, que é o ambiente de developer. Repara que tem dois desenvolvedores aqui, né? Aí eu posso definir quais são os ambientes de homologação e posso definir quais são os ambientes de produção. É importante você registrar todos os ambientes aqui. Depois que você criou os ambientes, vai criar o pipeline. O que é o pipeline? O pipeline é o processo, né, de jogar uma informação ou a linha, né, o processo para ser mais simples aí, como que vai funcionar, como que ele vai sair da onde, vai para onde. E eu criei um pipeline do ambiente crítico, um pipeline do ambiente importante. E como assim? Como que é o crítico? Vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui. E ele vai perguntar qual que é o seu ambiente de desenvolvimento, que é o ambiente de origem. Ambiente de origem eu só tenho um, tá? Que é o ambiente de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui quais são os estágios do meu pipeline. O estágio do meu pipeline eu tenho 2 estágios. Não, isso aqui não tem nada a ver com o ambiente, tá? Quais são os estágios do meu pipeline? Ele tem a ver com o ambiente, mas o que eu estou falando aqui é estágio. No estágio, o que que eu faço? Eu faço a configuração de qual ambiente eu tenho o ambiente de desenvolvimento, depois que passou o ambiente de desenvolvimento, qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é o estágio de homologação. Então, o meu pipeline, está saindo, o nome dele é desenvolvimento para homologação, e o próximo passo é o ambiente de homologação. Quem que foi o ambiente anterior? Ambiente de desenvolvimento. E a mesma coisa que eu faço com o outro. O outro é a mesma coisa. Produção, qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é o estágio anterior, ou o pipeline anterior, é o pipeline de desenvolvimento para homologação, mas o destino é o destino de produção, tá? Quando a gente faz isso, automaticamente ele configura isso aqui para a gente. E olha que legal. Aqui na configuração do ambiente, ele tem aqui, ó, que eu coloquei que etapa de implantação necessária. O que é etapa de implantação necessária? E no outro meu também, lá de desenvolvimento para homologação, ele está com uma etapa de implantação necessária. Isso força que tenha uma aprovação antes de ser feito deploy de verdade, ou antes de ser implementado. Então, no momento que eu venho aqui e falo, eu quero fazer um deploy aqui, esse deploy, ambiente de homologação, ele pergunta qual que é, se eu quero schedular isso, eu quero colocar, configurar. Então, às vezes, nas empresas, eu posso ter um schedule, só faz à noite, só faz determinado horário. Legal, tá tudo certo, porque tem um processo de gestão de mudança. Lembra a parte de change management, que foi passado por alguém ontem, não lembro quem foi? Então, se eu tenho um processo de change management, quem são as pessoas que fazem a aprovação desse processo? A pessoa XYZ.
Lembrando que aqui quem está fazendo é o user, mas eu posso trazer uma pessoa, isso aqui é configurável com permissão, tá? Eu posso fazer com que alguém do COE ele starte esse processo e aí comece a passar por aprovação. Então, eu recebo uma solicitação por algum lugar, dá para fazer uma aplicação para isso. O ALM também, o Accelerator, ele faz isso, tá? Mas é um pouquinho mais complexo, mas eu crio um processo e aí eu venho aqui, coloco lá, eu quero que ele execute agora. Depois que executei agora, ele veio, eu vou colocar aqui next, now, né? Na verdade. Coloquei o now, ele vai começar a fazer, mostrar para mim a opção. Vamos lá. Estamos acabando já, tá, pessoal? Ele está pedindo para eu fazer uma atualização. Deixa eu fazer a atualização. Beleza, já veio com o permissionamento bonitinho, que é o SharePoint que eu coloquei lá, lembra? E por que o SharePoint? Porque a variável do ambiente que eu criei foi de SharePoint. Tá bom? Ele pede aqui, eu não tinha colocado nada lá, ó. Ele pede para eu poder configurar. Já no ambiente de destino, olha que da hora. Eu identifiquei que tem uma variável de ambiente, atualiza para mim, atualizei, veio o nome aqui, fiz o deploy. Então, as variáveis de ambiente, eu configuro tudo por aqui antes de fazer o deploy. Isso é animal, né? Então, se eu tenho uma aplicação e coloco tudo na mão, e aí, outro ponto importante. O ALM, ele só é possível fazer em ambiente gerenciado, tá? Por quê? Porque a aplicação ela vai sair daqui como uma solução, né? Não gerenciada e vai ser trazida para cá como automaticamente como uma solução gerenciada. Eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração nela aqui, tá? E aqui também, quando veio para cá, vem como uma solução gerenciada. Eu não consigo fazer nenhum tipo de atualização. Quando eu quiser voltar, eu tenho que vir para cá e voltar tudo. Repare que essa aplicação, lembra que estava marcado? É só as listas que eu uso, tá? Tá, Lucas? Se eu tenho uma, eu vou colocar todas as listas que eu uso aqui. Então, eu crio a variável de ambiente para todas as listas que eu uso no nosso aplicativo. Você tem que estar usando aquela lista, né? Nada de trazer lista para coisa para o ambiente que eu não utilizo ele, que eu não utilizo, tá bom? Boa. Então, eu trouxe aqui o pipeline. Repare, lembra que eu falei que tinha uma opção habilitada, que é a opção de pré-implantação? Deixa eu voltar no meu pipeline, um histórico aqui. Olha o que acontece no meu histórico, ó. Esse cara aqui está em execução ainda, está iniciado, tá vendo, ó? Eu consigo ver todas as execuções que eu fiz no meu ambiente, é muito legal. Os artefatos das soluções também, eu consigo ver todos os artefatos que eu criei aqui, muito louco. E aí, o que aconteceu agora? Repare que ele está esperando o deploy, está pendente. Ele está pendente por quê? Porque esse item aqui, ele está habilitado. Aquele que eu mostrei para vocês lá, né? Ele está habilitado. E eu configurei o Power Automate para fazer o quê? Para mandar uma mensagem no Teams para mim, ó. Ó. Mensagem no Teams acabou de chegar. Deixa eu... Aqui, ó. E eu preciso fazer o quê para isso, para ele mandar para o outro lado? Eu preciso aprovar aqui, ó, porque está pendente e eu sou o responsável pela aprovação. Então, coloco approve, o que vai acontecer? Ele vem aqui e implementou no meu ambiente. E agora, se eu entrar no ambiente, deixa ele terminar aqui, fazendo o deploy, tá? A versão aqui, ó, mudou, tá vendo? Deixa ele fazer o deploy. Estamos acabando já, estamos acabando. É coisa pra caramba, tá? Só passei uma fração aqui, mas é bastante coisa bacana, acho que para todo mundo conhecer um pouquinho do que é COE, né? Para tirar um pouquinho dessa parte de que COE é Starter Kit. Muito mais administração, e aí é importante que vocês conheçam o ambiente da administração da Power Platform também, tá? Quem nunca acessou, é importante que é, acesse, tá bom? Não, aqui não se perde não, tá? O approval não é default não é default do esse approval não é default do pipeline, tá bom? Você tem que configurar, tá? Vou vir aqui no environment,
Depois eu faço um vídeo desse cara aqui. Se eu entrar em Solutions, tá? Acho que eu devo ter vídeo. Ou não, não sei. Ó, tá a minha solução aqui, tá? Como gerenciada. Apareceu a mensagem aqui, que eu não consigo editar, não consigo fazer nada aqui, ó. Por quê? Que é uma solução gerenciada. Então, eu não consigo fazer nenhum tipo de alteração. Quero fazer alteração? Legal, quero. Vai para o desenvolvimento de novo, sobe e assim por diante. E a hora que depois que eu fiz aqui, eu posso vir aqui, pedir para fazer o deploy e assim por diante, tá bom? Então, o processo basicamente é o mesmo, tal. Então, vai evoluindo. E é isso. E aí? Curtiram? Muita coisa? Bastante coisa, né? Negócio para só deixar aqui, eu fico falando com vocês, sei lá quanto tempo aqui, bastante tempo. É isso aí. Quem tiver pergunta, fique à vontade. Eu não avisei que eu ia passar do tempo, né? Mas é isso. Passei do tempo, sei lá, 35 minutos aí. Então, se tem mais alguém que quer perguntar, fique à vontade. Se eu não souber, precisa de uma senhora, Ricardo. Esses temas aqui precisam de umas senhoras, tá? As pessoas perguntam, cadê o curso de governança de Power Platform? Tá saindo, tá bom, pessoal? Então, se você quiser saber do curso de governança Power Platform, não tô fazendo jabá, não, tá bom? Tem os grupos lá, tal. Se acessar o site Governança Power Platform, ele tem um link lá. Se você entrar no WhatsApp, eu solto algum tipo de informação lá, tá bom? Eu tô fazendo, assim, muita gente tá me apressando, tal, só para falar para vocês que tá saindo a bagaça, tá bom? É muito conteúdo. Cheguei a pegar 15 minutos. Boa. E aí, Vitor? Obrigado mais uma vez, tá? O Vitor, eu falo pro Vitor que ele é um cara muito generoso, né? Generoso demais. E mais uma vez, obrigado, pessoal, que teve aí. Acredito que todo mundo, acho que tem meu contato no WhatsApp. Quem tiver, pode me chamar. Deixa eu passar o vídeo da Globo. Todo mundo viu o vídeo da. Quem não viu o vídeo da Globo aí? Você viu, Julia? Acho que todo mundo viu, né? Como é que a bolsa muito legal. Também teve movimentação. Boa, acho que todo mundo viu. Quem não viu, acho que todo mundo viu, né? Quem não viu, não sei, acho que tem um link, o Victor colocou o link ali depois. Não é só nosso, né, Victor? Nosso master. Mas vamos que vamos, é isso. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Eu ia perguntar aí, rapaziada. Fala aí. Fala aí, meus camaradas. Então, Eduardo, eu ia perguntar o seguinte, cara, para mim, assim, foi maravilhoso ter passado aqui no Zero to Hero, aprendi bastante coisa, né, com os professores, e outras aulas, a do Scalco aqui, também sensacional, e outras que eu vi. Uhum. Mas eu confesso que essas últimas aqui de COI, assim, minha mente deu uma bugada, assim, que foi muito fora do que eu tô acostumado, né? Eu não conhecia, você mostrou um monte de tela aí, que para mim é meio novidade, sabe? Até a Uhum. questão ali de trabalhar com ambientes e solutions e tal, aí já Uhum. entrou na parte de DLP e agora esses deploys, enfim, entrou Uhum. num nível muito avançado. Eu percebo que para isso acontecer de fato, né? Eu queria primeiro entender sua visão, que nível que estão as empresas. Você mostrou que tem o 100, o 200, o 300, o 400 e o 500 ali nessa parte de governança, né? Uhum. Nessas suas andanças por aí, né, nas indústrias. A primeira pergunta, são duas, como que está na média, assim? Elas estão no nível 1, no nível 100, no nível 200, 300? O que você está encontrando nessas consultorias do Brasil aí, na Uhum. rodada? Tá, tá. É, a maioria está saindo do nível 100 para o 200, só que tem um porém, né? Todo mundo está falando de centro de excelência, né? E muita gente vai com a Microsoft, e aí a Microsoft me chama para a gente conversar e aí implementar o centro de excelência. O Victor pode falar como está fora também, mas não está tão avançado como aqui também não, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho disso que você perguntou. Muita gente, ela está, por exemplo, implementa uma DLP ou implementa um ALM porque alguém de TI veio, começou a ajudar no processo, só que é o seguinte, no momento que você avança, já vi empresas bem avançadas em gestão, mas só quando eu pergunto, por exemplo, de documentação, de alguns processos, elas comeram as etapas. Por quê? Porque elas conseguiram implementar as ferramentas que estão ali no Starter Kit,
mas tem muita coisa entre as linhas que precisam ser implementadas. Por exemplo, documentação de governança, entendimento do business process, não faz business assessment, não faz, por exemplo, não faz design de process assessment, a especificação funcional, a especificação técnica, e aí eles focam muito na ferramenta e não focam no processo, não focam na metodologia. E por que não foca na metodologia? Porque às vezes não sabe como a Power Platform funciona. E aí, até o Victor pode falar mais também, né? Quando a gente fala de governança, eu vou implementar uma governança de Power Platform. Vou trazer o time de governança de TI para falar. Não adianta. Sabe por quê? Porque o time de governança de TI não conhece Power Platform. Não conhece o que tem que se fazer de governança em Power Platform. No site da Microsoft também não tem as melhores práticas de governança. O que tem lá é como se trabalha com ferramentas. Por exemplo, eu quero saber como que é ambiente gerenciado. Ela vai trazer um link para você da documentação de ambiente gerenciado. Isso que eu mostrei para vocês não é que está escrito no site da Microsoft. Isso que eu mostrei para você é a metodologia que eu montei, a ideia que eu montei em cima das vivências que eu trabalho em cima de Power Platform. E aí eu comecei, o Victor também possivelmente é assim, né? Começa a pensar, legal, então isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso funciona, isso não funciona. Isso também é da vivência do dia a dia, a barba branca, né? Eu gosto de dizer, mas também o conhecimento da tecnologia. Então, a vivência de alguns temas, como governança, como LGPD, GDPR, lá do Vitor, né? LGPD, essas coisas assim, conversas com os C-levels. Legal, então essa empresa tem essa cultura, e em cima dessa cultura eu vou trazer o tema que eu conheço, um pouco da barba branca, e o conhecimento da tecnologia da Power Platform. Legal, então eu consigo criar um roadmap para chegar no resultado que é trazer, por exemplo, que eu expliquei para vocês, uma visão estratégica do conceito da Power Platform, das tecnologias que estão sendo usadas dentro da Power Platform. Então começando a pegar um monte de assuntos e organizando tudo, tá? As pessoas falam, tá bom, onde que tá esse material que você consultou? Não existe esse material que eu consultei, né? É tudo tudo em cima do que a gente aprende no dia a dia. E com o Victor também. O Victor trabalha há 1000 anos com Power Pages, desde quando era mato, literalmente, ou um clique de um botão, e até chegar hoje. Então ele sabe que quando vai desenvolvendo algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Quando fala de licenciamento, a gente caiu para falar de licenciamento, a cabeça da galera explode. E aí, como que eu vou trabalhar com licenciamento em cima de Power Platform? Tem que ser assim, alçado. Power Virtual Agents também. Desculpa, o Power Pages também, o Victor. Acho que é a mesma coisa, né? Vou deixar o Victor falar um pouco aí. Eu não sei se deu para. Não Não, sei mesmo se respondeu sua pergunta. Se respondeu ou não? Mas, ele vai. A parte 1, mas as beleza. empresas, mas as empresas elas estão no nível 100 para o 200. Tem empresas bem avançadas, poucas, mas muito poucas, tipo, dá para contar na mão, no máximo, conta na mão, mas a hora que a gente aprofunda mesmo, não saiu, porque tem um conceito, né? A gente que trabalha em consultoria, Victor pode confirmar mais uma vez, quando a gente trabalha em consultoria, a gente tem uma visão global do que está acontecendo. Uma visão, a gente olha tudo, uma visão de todas as empresas. Quando alguém está implementando dentro da empresa um centro de excelência, ele não tem visão do que está rolando em outra empresa e se aquilo que ele está fazendo funciona ou não. E aí o que rola bastante é o pessoal fazendo um monte de reunião. Por exemplo, a Sabrina da Globo fez sei lá quantas reuniões ano passado para falar de COE e hackathon, né? Porque as empresas queriam entender o que ela estava fazendo. E às vezes a empresa tenta ir sozinha e começa a bater a cara no muro, né? Mas eu não sei se respondeu uma parte que você falou, né? Qual que é a outra parte aí? Então, as empresas elas variam bastante. Você tem empresas em nível 100, empresas 200, 300, 500. Pelo mundo afora você tem empresas em vários níveis. Mas assim, para a gente que trabalha com consultoria, você pega bastante empresa que não tem noção do que está acontecendo. Abriram as porteiras para o Power Platform, as pessoas começaram a desenvolver e agora eles estão trabalhando com contingência, né? Como que a gente fecha as portas para não ter problema. A razão qual a gente colocou esse conteúdo dentro do Zero to Hero é porque eu acho que não é suficiente aprender só a fazer app, tampouco fluxo. A gente precisa ter o conhecimento de que
ferramentas como essa, como o COE, essas estratégias de governança, ou diretivas de governança, elas existem para que a gente possa aconselhar quem está lá no topo. Talvez a gente não tenha a responsabilidade de tomar a decisão como uma pessoa que é C-level, mas a gente tem que saber que existe, né? E daí a gente pode engajar com essas pessoas, com o gerente de TI, o gerente da área de negócio, e falar, ó, a ferramenta, ela é uma ferramenta que fomenta o desenvolvimento de aplicativos ou automação de forma rápida, mas existem os checks and balances, né? Existem os controles já construídos dentro da ferramenta, você não precisa comprar outros produtos para isso, para garantir que não vai ter vazamento de informação, que não vai ter uso indevido dos recursos da empresa, em número de licença e por aí vai. Então, por isso que a gente fala sobre isso. Então, a razão de ter bugado a cabeça aí, Rafael, foi proposital. A gente quer falar sobre isso. Você compra os cursozinhos de R$ 100, R$ 200, a galera não tem nem. Não posso dizer que não tem ideia que exista, mas também não sei se não falam sobre isso de forma proposital. Vende a ideia que você vai construir um app, a app vai virar sucesso e você vai ficar rico da noite para o dia, sendo que a plataforma ela não foi voltada para desenvolver app que vai rodar em celular como esses aplicativos de iFood. São aplicativos de negócio, né? Então, essa é a ideia. Vai bugar. Você tem o Eduardo aí, tem material que está subindo. Eu estou escrevendo um livro com um outro amigo, o Chris Huntingford. A gente vai falar sobre essa primeira abordagem de transformação digital dentro da área de negócio. Então, empresas que não têm ideia de onde começar, por onde começar. Então, são materiais que vai ajudar a galera. Pessoalmente, eu diria, escolhe uma das áreas do Power Platform que você se identifica e aprende a parte de governança. ALM, governança, se você quiser galgar aí carreiras na área de gestão, o COE, e por aí vai. Não só como a ferramenta funciona, mas a parte da metodologia por trás da ferramenta, que aí já transcende questão de Power Platform. Você está falando de desenvolvimento de software, ou gestão de mudança no geral, né? Mas respondendo sua pergunta de novo, você tem empresas que são em variados níveis, mas eu acho que a oportunidade para quem está entrando no mercado, se tornando talvez o Citizen Developer Expert dentro da empresa, é aprender todos esses conceitos para realmente dominar a área, né? É isso. Boa, Victor. Tá bom? Obrigado, cara, demais aí pela explicação aí sua e do Eduardo, né? Que eu perguntei essa primeira questão para entender um pouco o nível, assim, porque eu estava imaginando que a minha briga, quando eu falo assim, trazendo para o meu cenário como consultor, a gente tem consultoria, a Camara, nossa empresa aqui, a briga, as discussões que a gente tem com o TI, eu tava pensando que era no nível ali de conseguir autorização para criar ambientes, conseguir autorização para criar uma variável de ambiente. Mas agora, com essa mentoria aí, essa aula que o Eduardo deu, a cabeça explodiu de um jeito que a gente viu, que eu estou vendo que o problema não é isso. Está muito mais acima. Então, eu estava achando que o problema era o telhado, e agora não. A briga já é lá no céu, lá, é discutir de política e regras e num nível muito grande. Então, assim, eu percebo, pelo menos nos clientes que eu estou, e eu tenho grandes indústrias hoje, é que, assim, muitas vezes, quando eu vou conversar de Power Platform com o pessoal do TI, esse conhecimento, às vezes, muito aprofundado, é muita novidade para eles, e muita coisa definida, às vezes, assim, nas matrizes, né? Na empresa lá na Europa, na Índia, Suíça, sei lá na onde. Então, muita parte dessas decisões, desses níveis hierárquicos e autorizações acontece fora do Brasil, é uma coisa que eu sinto, né? E uma segunda parte que eu queria ver é a seguinte: existe então um trabalho assim percorrido, pelo que vocês explicaram, para nós, consultores que estamos vindo de fora, fomentando, né, essa Power Platform dentro dessas empresas, mas existe um caminho de dentro, que é o pessoal do TI, conhecer tudo isso que vocês estão falando, né? Para nós, consultores, o caminho eu acho mais ágil, no sentido que eu vou comprar um curso, eu estou participando desse evento, vou participar de outro. Mas e aqui dentro das empresas, né? O que está acontecendo aqui dentro? O pessoal do TI está participando desses eventos, a Microsoft está fomentando isso, ou tá jogado? Como que isso está acontecendo para essas duas mãos se encontrarem, né? A gente de fora ali, com o pessoal de dentro, nesse sentido da excelência, né? Como que é a visão aí de vocês? Eu vou responder, mas eu vou parar a gravação. Para aí, Vitor. Tu não quer se comprometer, né?